Olá, estamos no capítulo 5, um legado de prosperidade. Antes da gente entrar nesse capítulo, eu quero convidar você para a gente lembrar um pouquinho o que foi dito no último capítulo, no capítulo 4. Lembra que o autor usou a ilustração de um negócio de franquias para mostrar para a gente como funciona o dízimo no reino de Deus. Nós entendemos que os dízimos e ofertas foram estabelecidos muito antes da lei mosaica e continuaram mesmo depois de Cristo Jesus na graça. Então ele não está entrelaçado ou limitado ou restrito somente à lei de Moisés. E que quando nós não entregamos os 10% estabelecidos pelo Senhor, nós estamos, na verdade, roubando aquilo que não é nosso, e sim uma taxa para o dono da franquia, que foi assim que o Cris ilustrou essa relação que nós temos com Deus, quando nós desfrutamos do seu favor e da sua graça para nos dar capacidade de trabalhar, de adquirir riquezas. Então, nós trilhamos essa jornada para que isso ficasse claro em nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre esse legado de prosperidade. O Cris ele começa falando de uma frase, na verdade uma carta muito poderosa que John Adams mandou para sua esposa Abigail no ano de 1780. John Adams foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Ele disse assim: "Eu preciso estudar política e guerra para que meus filhos tenham a liberdade de estudar matemática e filosofia. E os meus filhos, eles devem estudar matemática e filosofia, geografia, negócios e agricultura, para que possam dar a seus filhos o direito de estudar pintura, poesia, música, arquitetura, estatutária, tapeçaria e porcelana." Então, o que esse segundo presidente americano estava querendo dizer para sua esposa é que ele, a sua geração, teria que enfrentar guerras, teria que encarar desafios maiores do que os seus filhos encarariam. Por quê? Porque eles receberiam um legado. E esse legado iria aumentar conforme as gerações fossem sendo sucedidas. Então, o Cris ele começa a nos mostrar que isso se aplica na realidade do reino de Deus e até mesmo da nossa vida pessoal. Então, agora ele passa a ilustrar uma situação que ele viveu na sua própria família. Ele diz que os filhos dele sempre passam o Natal com eles e quando os filhos eram pequenos, eles não tinham dinheiro para comprar presente para os filhos, passavam bastante dificuldade financeira. Mas agora com os netos, a coisa tinha mudado, porque o Cris, com as suas palestras, livros, ele acabou tendo recursos suficientes para poder presentear e presentear bem seus 8 netos. Então, quando chegou o Natal de 2012, as crianças e os filhos deram uma lista de pedidos para ele e para sua esposa Kate, porque eles tinham esse hábito, né, de receber a lista de presentes que os filhos desejariam. Só que a Kate, ela tinha a prática de analisar essa lista e escolher o presente que ela daria daquela lista. Então, cada um enviava a sua lista de desejos para que a avó e a mãe pudessem analisar e pensar, bom, isso aqui é o que eu vou dar dessa lista. Só que nesse ano de 2012, ela decidiu que iria dar tudo que estava listado naquela lista, não só para os seus filhos, mas para os netos também. Então, o Cris explica que esse ano a árvore de Natal ficou soterrada de tantos presentes. Na verdade, tiveram que colocar até num outro andar, porque não cabia. Realmente foi um momento assim de grande festa. Então, os filhos passavam o Natal com eles e na manhã seguinte, todos acordavam cedo para desfrutar daquele momento tão esperado que era abrir os presentes. E diz que nesse Natal, em particular, as crianças acordaram muito cedo porque elas estavam tomadas de ansiedade. Imagina só quantos presentes esperavam por elas. E o Cris falou, foi uma festa. Durante 2 horas as pessoas ficaram cobertas de embrulhos de papel, porque as crianças abriam aqueles pacotes e todo mundo satisfeito com o que tinha ganhado. Mas no meio de tudo isso, começou um choro de uma criança. E aí, quando o Cris olha, ele viu que uma das suas filhas estava corrigindo o filho e mandando ele para o quarto.
Diz que essa criança saiu com o rosto banhado de lágrimas, tropeçando naquele monte de papel e murmurando de maneira desafiada enquanto ia para o quarto. Quando eles buscam saber o que aconteceu, a filha meio envergonhada diz, é que ele disse que a vovó esqueceu de um presente da lista. Então o Cris, nervoso, falou, mas ela ganhou 15 presentes, ele ganhou 15 presentes. E a filha, pai, não se preocupa. E aí, enquanto isso, a avó, a Kate, foi lá no escritório, revirou os papéis e encontrou a lista que a criança tinha dado e viu que realmente ela tinha esquecido de um item. Então ela ficou tão constrangida por ter esquecido aquilo que chegou até a chorar. Mas ela falou, amanhã mesmo eu vou comprar o presente que eu esqueci. Mas nesse momento estava todo mundo indignado com a ingratidão da criança. Então todo mundo falou, não é certo, essa criança precisa superar isso. Ela ganhou tantos presentes por causa de um que faltou, toda essa ingratidão. O que acontece é que o Cris nos conta que naquela noite ele não conseguiu dormir. Ele ficou profundamente abalado, pensando em como ele fracassou em cultivar a gratidão no coração dos seus netos. Ele não queria de jeito nenhum criar pirralhos mimados que crescessem para virar monstros avarentos. Então, ele buscou uma estratégia para mudar isso. E o que acontece é que no ano de 2013, o ano seguinte, eles tiveram uma outra postura. Ele pediu para a equipe dele encontrar famílias bem pobres ali da região da cidade e ele foi com as crianças entregar presente para essas famílias pobres. Então o Cris encheu seu carro de netos e com os presentes bateram na porta daquelas famílias que tinham muitos filhos e que estavam em extrema pobreza. E ele diz que depois de fazerem isso em 3 casas, eles voltaram para o carro, totalmente mudados. Então ele falou, eu não preciso te dizer que eles pararam de reclamar dos presentes. Então o que o Cris está nos convidando aqui a entender é que o desafio da visão do segundo presidente dos Estados Unidos, o John Adams, é que cada geração deve receber o seu legado e aumentá-lo. Receber o seu legado e aumentá-lo. Nós não podemos, por exemplo, receber um legado que custou tanto para os nossos antepassados e simplesmente desprezá-lo em uma atitude de ingratidão, ou então acharmos que somos merecedores daquilo que na verdade estamos recebendo e que custou tanto para os outros. E aí o que ele realmente aponta como algo perigoso nessa geração? Apesar dessa geração ser uma geração muito poderosa, a geração mais criativa de toda a história, uma geração com uma capacidade incrível, ela é uma geração que busca recompensas imediatas. E essa ideia de recompensa imediata, ela é expressa hoje na nossa sociedade de diversas maneiras, como por exemplo o cartão de crédito. Eu não espero ter o dinheiro para comprar alguma coisa, eu vou lá e compro e penso em pagar depois. Se a gente pensar que cartão de crédito ele existe há menos de 50 anos, significa então que os nossos avós, os nossos bisavós, eles só compravam alguma coisa se eles tivessem dinheiro. Não tinha uma outra maneira. Mas essa cultura de recompensa imediata tem tirado algo muito valioso e necessário, que é a perseverança. Todos os processos da nossa vida estão enraizados na perseverança. Não há como nós chegarmos a um lugar de prosperidade, de sucesso, se nós não aprendermos a sermos perseverantes. Vocês lembram de Jesus contando a história da viúva, que ela cansou o juiz com a sua perseverança, com a sua diligência, né? Apesar de ele ser um juiz mau, ela estava lá todos os dias falando, faze justiça contra o meu adversário, faze justiça contra o meu adversário. E a Bíblia diz que esse juiz, que era injusto, ele não se compadeceu dela, ele não ficou de forma alguma constrangido com a dor da viúva, muito pelo contrário, ele quis se livrar da importunação dela. Então a razão pelo qual Jesus contou essa parábola aos seus discípulos é justamente para que eles insistissem através da oração, para que eles não parassem de orar.
O estilo de vida de alguém que é intercessor tem que ser marcado pela oração diligente, perseverante, até que se cumpra. Então não tem nada a ver com o reino de Deus, essa mentalidade imediatista, que quer o agora, que não sabe perseverar, que não sabe insistir, porque quando nós perseveramos, o fruto da perseverança é um excelente caráter e a concretização da promessa. Então, qual é a dinâmica de legados? Ela é de glória em glória. Então, se eu e você, nós queremos que realmente o sonho de John Adams, de gerações que avançam constantemente, de gerações que aumentam o seu legado continuamente, nós devemos plantar a nobreza no coração dessa geração que está aqui agora. Não adianta ficar preso no passado, nos erros que cometemos, não adianta ficar lamentando os fracassos que tivemos, nós precisamos olhar para o futuro, não dá para ter um futuro cheio de esperança se estamos presos naquilo que fizemos no passado. Então, como diz Jesus em Lucas 9:6, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto do reino. Então, quando mantemos os nossos olhos na tarefa que está diante de nós, nós começamos a agir de maneira adequada. Quando nós ficamos presos no passado, realmente nós fracassamos. Então, quando mantemos os nossos olhos fixos na tarefa que está diante de nós, a esperança e a fé, ela começa a surgir no nosso coração. Tire os olhos do passado, coloque os olhos naquilo que está proposto diante de você. É a esperança que sente um profundo senso de destino e é a fé que vê as promessas muito antes delas serem realizadas, o que por fim injeta perseverança em nosso interior. Então, P.K. Bernard definiu muito bem dizendo assim: um homem sem visão é um homem sem futuro, e um homem sem futuro sempre voltará para o passado. Então, olha só, nós estamos falando sobre construir um legado, deixar um legado, plantar a nobreza no coração daqueles que vierem depois de nós, para que eles não destruam o legado que receberam, mas que eles aumentem esse legado. Então é um ciclo que o Cristo coloca aqui como de glória em glória. Nós não devemos construir uma cultura de merecimento, mas de honra àquilo que foi feito antes de nós. De honra a todas as guerras que aqueles que vieram antes de nós tiveram que trilhar para que hoje nós tivéssemos acesso a tudo aquilo que temos. E diante das circunstâncias ruins da vida, não adianta a gente ficar revoltado, angustiado, porque todos os desafios eles são necessários para nos forjar. Como diz o Cris, citando um provérbio antigo, mares calmos não fazem um bom marinheiro. Então não adianta a gente querer que tudo esteja correndo sempre perfeitamente bem. Esse não é o ambiente que vai nos tornar fortes. Não adianta a gente se frustrar diante de cada desafio. A questão é realmente enchermos o nosso coração de esperança e olharmos para um projeto de futuro. Então, para resumir, criar uma cultura em que cada geração possa viver o reino que está avançando de glória em glória, esse é o propósito do coração de Deus. E nós precisamos aumentar a capacidade de receber uma glória maior. Então, o que eu recebi, eu não posso deixar com que isso termine, acabe em mim, mas eu tenho que ter condições de aumentar essa glória, de receber ainda mais, e de passar um legado maior do que aquele que eu recebi para a geração que está diante de mim. Então, são a gratidão e a perseverança que vão inspirar a fé dentro de nós. Eu e você precisamos ter isso exalando em nossos corações. Resista a essa tentação de ter um caminho fácil. Resista a essa tentação de buscar realmente uma recompensa imediata. Desista dessa tentação de querer viver uma jornada sem lutas. Na verdade, quando nós estamos perseverando na estrada que nos conduz ao nosso palácio, é um processo de nobreza que irá nos forjar, nos preparar para abraçarmos nossa identidade real,
e cumprirmos o nosso destino divino. Então eu quero orar com você. Senhor, nesse dia nós aprendemos, Pai, que há uma responsabilidade sobre os nossos ombros de receber com verdadeiro entendimento aquilo que aqueles que vieram diante de nós conquistaram com tanta dificuldade, com tantas lutas, com tanta perseverança. E nós devemos aumentar esse legado espiritual ou financeiro que recebemos para que a próxima geração receba algo ainda maior. Então, o desafio desse tempo, Senhor, é termos uma cultura de diligência, de perseverança e não uma cultura imediatista que abandona os desafios no meio do caminho. Então, eu oro, muda a nossa mentalidade. Se nós estamos alinhados com esse tempo, ansiosos, agitados, sabotando os processos, desistindo no meio do caminho, eu oro para que o Senhor nos ensine a perseverar, a resistir, a insistir, como aquela viúva que importunou o juiz iníquo, até que o Senhor cumpra suas promessas sobre nós. Dá-nos essa capacidade de entender como o teu reino funciona. Dá-nos essa capacidade de imprimirmos no coração dessa nova geração que é essencial no teu reino, que a gente desenvolva diligência, perseverança, esperança. É isso que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Amém.